Com as paredes. Então, está gravando. Boa noite para todo mundo. Vamos começar. E a gente decidiu, naquela nossa ação democrática, que a gente ia avançar com o Édipo. Então, nós começamos falando sobre o Édipo, a princípio, do Édipo propriamente dito, de onde Freud bebeu, na fonte, né? De onde que ele bebeu, afogou, banhou, não sei qual metáfora é a melhor. Oi, Maria Carolina, quanto tempo? Ali em relação à mitologia, né? Ao teatro grego. Mas agora a gente vai voltar mais próximo da psicanálise e vamos começar, inclusive, daquilo que é mais próximo ainda da sexualidade feminina, que é a pré-história do Édipo. Então, veja, se a gente chama de pré-história do Édipo, é porque a gente está dizendo que o Édipo é referência, né? O Lacan, inclusive, vai chamar de primeiro tempo do Édipo, segundo tempo do Édipo, terceiro tempo do Édipo, depois a gente vai voltar relendo para Lacan. Vamos primeiro ser freudiano, depois a gente volta relendo para Lacan, porque algumas coisas se modificam aí no modo que o Lacan lê, e acho interessante a gente ir para primeiro Freud, depois voltar no Lacan. E aí, essa questão do pré-Édipo. Por que o pré-Édipo, e chama pré-Édipo, quem tiver com o microfone, eu vou só desligar para não dar o retorno, porque eu sei que às vezes craquela para um ou outro, tá? Por que o pré-Édipo chama pré-Édipo? Porque a gente só tem notícias dele por retroação. Inclusive, um conceito muito importante na psicanálise é de antecipação e retroação. Retroação, inclusive, é nastraglistica, que a gente já trabalhou em outros encontros, lembram? Então, a gente não tem como ter notícias do pré-Édipo durante o pré-Édipo. A gente tem notícias do pré-Édipo depois que ele passa, e por retroação a gente olha e fala, era pré-Édipo, entende? A gente só tem como ter notícias depois. Agora, como que a gente tem notícias dele num certo durante, digamos assim, durante esse percurso? A gente tem uma notícia, na verdade, daquilo que vai acontecendo. Então, vamos pegar lá do início. Como é que é o início da coisa? Primeiro, no desenvolvimento dos meninos e das meninas, eu até coloquei uma postagenzinha lá no Instagram sobre isso. No início do desenvolvimento dos meninos e das meninas, não tem uma distinção da perspectiva dos meninos e das meninas. Estou falando da lógica binária, porque se a gente for começar pela lógica não binária, a gente vai dar um nó na cabeça miserável aqui. Então, a gente vai pensar numa lógica binária, não dizendo que é a única possibilidade de pensar um humano, mas é porque a gente tem que partir de algum ponto, tá certo? Se a gente não partir de um ponto, a gente acaba se perdendo. Então, não estou dizendo que este ponto, dividir o mundo binariamente entre meninos e meninas, é a única possibilidade de pensar o mundo. Eu estou partindo de uma proposta inicial para a gente poder depois pensar as demais possibilidades, tudo bem? Tempo de partida. Então, nessa lógica de um mundo binário, a gente vai pensar aqui do mundo binário e de um mundo binário aproximado ao anatômico, tudo bem? Por que estou dizendo que é o único modo de pensar o gênero? Não, se alguém disser isso, pega a gravação de volta e diga, veja que eu não falei isso. A questão é que a gente tem que ter um ponto de partida. Então, neste ponto de partida, o Freud tomou a questão de gênero próxima à questão anatômica. Então, nós vamos tomar o gênero próximo à questão anatômica como um ponto de partida para esse estudo do desenvolvimento psicossexual. Depois, lá na frente, a gente vai pensando nas outras possibilidades, que não essa lógica cis. O que é uma lógica cis? Uma anatomia e um gênero que se aproximam pela lógica anatômica como base. Tudo bem? Mas esse foi o ponto de partida do Freud. Então, esse é o ponto de partida que a gente vai colocar. Agora, um ponto muito importante, da perspectiva da própria criança, do próprio bebê que nasce, não há distinção anatômica. Isso significa que quando você coloca um laço na cabeça da menina, ou você veste azul os meninos e rosa as meninas, você está fazendo isso para você, para a criança mesmo é indiferente. A criança não tem qualquer notícia da distinção anatômica, ela só vai ter notícias disso por retroação. Tudo bem? Então, a anatomia,
o Freud ele vai dizer que a anatomia é um destino. Olha que interessante, ele não vai dizer que a anatomia é a origem, ela vai dizer que a anatomia é o destino. Olha que provocativo que o Freud está dizendo. Por que é o destino? Porque a anatomia não está no início, ela vem depois. Não é interessante isso? Ela vem depois, no sentido, inclusive, da anatomia é o destino, porque eu só tenho como saber sobre a anatomia por retroação. Só quando da distinção anatômica dos sexos, que por retroação eu posso saber com qual anatomia eu nasci, por exemplo, e qual nomeação que a cultura dá para essa anatomia da qual eu nasci. Então, o Freud parte dessa lógica binária. Em Freud, Sônia, de fato, ele não avança para além da lógica binária. Lembre-se que o Freud nasceu na década de 50 do século XIX, né? 1857 a 58, né? Então, na teoria do Lacan, a gente já começa a pensar numa outra lógica não só binária, mas em Freud, ainda não. Tá? Cada autor, por mais que o Freud ele estava fora do seu tempo para algumas coisas, em outras ele estava dentro do seu tempo, ele era um homem do seu tempo. E dentro desse tempo, esse é o ponto de partida que a gente tem. Então, vamos lá. Então, tanto o desenvolvimento da menina quanto do menino começam da mesma forma. Então, só faço uma ressalva. Estou falando de menino e menina, aqui, gênero colado ao anatômico como ponto de partida. Não porque considero que é a única possibilidade de pensar o humano, mas é como um ponto de partida para depois a gente complexificar em outras direções, tudo bem? Então, nesse ponto, os meninos e as meninas começam o percurso de desenvolvimento exatamente do mesmo modo, nada distingue psicologicamente os dois, né? A mãe, então, é o primeiro objeto de amor, o pai é apenas um rival incômodo, né? Ambos têm, então, como objetivo amoroso, voltado para o lado ativo, amar a mãe. Olha que coisa curiosa. A gente tem uma sensação, antes de Freud, de que o bebê é passivo. E o Freud vai dizer, não, o bebê não é passivo, o bebê é ativo. A gente tem uma certa ideia, na lógica comum do termo, de que o bebê, então, ele seria uma espécie de objeto ali passivo, no qual se aplicam, né, sobre ele determinadas atividades. O Freud vai dizer que não, que o Freud vai dizer que o bebê tem um objetivo amoroso voltado para amar a mãe e é uma posição ativa. Isso já dá uma certa diferença em relação ao que se pensa cotidianamente e que se tinha ali até a época do Freud. Então, esse é o primeiro ponto de diferença. Bom, que a mãe é primeiro objeto de amor, e aí veja, quem está como objeto não é a criança, é a mãe. Já perceberam a inversão? Então, não é então, a mãe é o primeiro objeto de amor da criança, e a criança tem um investimento amoroso do lado ativo, amar a mãe. Aonde que está o pai? O pai não está ainda, né? O Freud, inclusive, nessa época vai dizer que o pai é um mero rival incômodo. Lembrando também outra ressalva, muito importante, que a gente já fez em outros encontros e vamos fazer de novo. Mãe aqui é quem ocupar-se de cuidar da criança, certo? O pai aqui é quem se ocupar depois de intervir numa certa relação fusional que a criança tenta ter com a mãe e, vez por outra, a mãe autoriza essa fusão. Então, a mãe é quem se ocupa dos primeiros cuidados pela criança e o pai vai ser aquele que intervém nessa cola que mãe e bebê parecem estar fazendo. Então, é possível que pessoas que não tenham ligações biológicas com a criança ocupem essa função? É possível. É possível, inclusive, no outro gênero, tá? Então, eu faço essas ressalvas que mãe e pai são aqui funções, tá? Maricela coloca, a avó pode fazer a função materna também, e o pai pode ser, inclusive, a mãe biológica, digamos assim, quando a avó faz a função materna. Vai saber, depende dos arranjos. Então, observem o arranjo de que modo ele vai se dar. Então, a escolha da mãe como primeiro objeto de amor da criança acontece por quê? Muito simples, por causa dos cuidados maternos. Então, a criança, ela precisa ser cuidada, ela está numa posição de desamparo, lembram desse conceito importante que a gente já estudou? Ela está numa posição de desamparo, isso significa que ela vai amar ativamente,
quem cuidar dela. Olha que interessante. Então, o objetivo amoroso da criança é amar aquela que lhe dedicar os seus primeiros cuidados. E aquela que lhe dedicar os seus primeiros cuidados, a gente vai chamar de cuidados maternos. A gente vai chamar de mãe essa pessoa que dedicar esses cuidados. Essas primeiras relações, então, da criança com a mãe, segundo Freud, não são passivas e são responsáveis por satisfações. E é interessante a gente pensar sobre o que a criança faz diante dessas satisfações, né? Então, a criança, mesmo desfrutando dessas satisfações, né, que ela recebe do cuidado, ela não se contenta em só receber, ela precisa transformá-las em atividade. Porque o Freud vai dizer que é uma revolta inequívoca, e essa revolta é importante para a constituição do sujeito, em termos lacanianos, há uma revolta inequívoca da criança contra a passividade. Nessa revolta da criança contra a passividade, mesmo ela recebendo dos cuidados com a mãe uma certa cota de satisfação, ela se revolta contra essa posição passiva e busca retornar de modo ativo. Inclusive, a Melanie Klein vai falar da criança devorando, enfim, mas vamos para outros teóricos que não Freud por enquanto. O pai, onde que o pai fica? O pai, ele vai ser, durante muito tempo, um estranho para a criança, ele é um estranho porque a criança está completamente devotada a amar aquela que cuida. Então, a mãe está ali devotada ao cuidar e a criança devotada em amar quem cuida. E as duas nessa relação parecem se bastar, percebe? É como se, por um certo momento, bastasse a criança a mãe e bastasse a mãe a criança. Parece haver uma relação, uma possibilidade de uma relação a dois. Uma relação a dois é perigosíssima, como a gente bem sabe, ela corre o risco de virar uma relação fusional. Né? A relação deixa de ser fusional quando não é a dois. Mas ali há uma ilusão, durante um certo momento, que é possível que essa relação seja fusional, que é possível que essa relação seja uma relação só a dois, é possível, então, que essa relação seja exclusiva. Né? Essa relação exclusiva que a criança quer ter com a mãe e que, vez por outra, a mãe autoriza e o pai também autoriza. É interessante a gente perceber que todo mundo meio que autoriza. Por exemplo, quando alguém diz a criança só para de chorar no teu colo, por exemplo, para a mãe. Então, toda vez que a criança precisa de alguma coisa, tem uma dor de barriga, uma fome ou qualquer coisa, entrega a criança para a mãe. Não estão todos ao redor confirmando essa teoria de que a criança e a mãe têm uma relação exclusiva? Então, observa que o redor todo está corroborando com essa teoria. O redor todo está dizendo que só a mãe dá conta dessa criança e a criança quer só a mãe. Inclusive, vocês nunca ouviram essa frase? Ah, não adianta eu pegar porque ele quer só a mãe. É melhor você voltar antes dele acordar porque ele só aceita o teu colo, só dorme com você. Ou seja, ao redor, todos contribuem para essa teoria de que é possível uma relação de exclusividade. Bom, por que essa relação de exclusividade não dura para sempre? Porque ela seria insuportável, eu acho que ambas as partes morreriam, diga de passagem, mas essa relação de exclusividade não dura para sempre, e isso é bom. Em termos lacanianos, a gente já conversou sobre isso, sobre a questão da falta, a mãe que vai e a mãe que vem, a gente vai voltar sobre isso depois. Mas, mesmo antes da gente entrar em termos lacanianos, essa relação de exclusividade, ela vai se tornando insuportável, porque essa mãe também tem laços. Por exemplo, pegando essa triangulação pai, mãe, criança, com o próprio pai. Pode ser que em algum momento, olha só que interessante, este terceiro fique enciumado de estar do lado de fora. Já pararam para pensar nisso? Que este terceiro comece a se sentir incomodado por não ter uma cota dessa dedicação por parte da criança ou por parte da mãe. E esse incômodo por assistir uma relação, né, uma relação maravilhosa da qual ele não participa, pode ser, por exemplo, os motivos pelos quais ele entra. Se vocês pegam, tem uma coleção muito boa que chama História das Mulheres, ela vai da antiguidade até o século XX. No História das Mulheres, tem eu ia até pegar a parte exata, deixa eu pegar aqui, só um segundo, deixa eu pegar só um trecho.
Peguei só o volume, só o século XX, o século XIX e o século XX, tá? É um volumão desse por século, tá? Então, assim, é uma pequena coleção sobre a história das mulheres por séculos. E tem um ponto interessante, quando você pega a questão do lugar das mulheres, eu queria pegar um trechinho aqui especificamente. Se eu não achar rapidamente, eu falo de cabeça. De cabeça não vai ficar tão bom, né? Mas vamos lá. Vou falar de cabeça, porque eu não vou achar tão rápido, não. Mas, enfim, tem algo interessante, quando, no século XIX, final do século XVIII, começa o século XIX, não vou achar agora, não, vou falar de cabeça mesmo. Tem um ponto interessante, quando, por exemplo, começaram com a ideia de casamento e das relações amorosas, começou-se a ter uma ideia de que as crianças, os filhos que nasciam, atrapalhavam as relações entre os casais. Então, os bebês, ao nascer, eram entregues a instituições para que eles pudessem ser cuidados até o ponto em que eles pudessem voltar sem grande perturbação, ou seja, adulto praticamente, né? Ou seja, eles eram entregues ainda bebês para alguém cuidar, para amas, depois já iam para os internatos e já voltavam praticamente na adolescência para frente. Não sei, acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Então, é curioso, porque essa coisa das mulheres cuidarem das crianças, isso é recente, isso não é tão antigo. Depois eu acho e mando para vocês no grupo. E agora eu vou gastar tempo, os volumes são enormes. Eu acho e mando para vocês no grupo. Então, é algo razoavelmente recente essa posição. Sabendo que é algo recente, essa relação da mãe com a criança não é algo que existe ao longo dos séculos por toda a história do Ocidente, e causa um certo incômodo, um certo mal-estar em quem a assiste. Por N motivos, ela não dura para sempre. E à medida que não dura para sempre, vem alguém, um terceiro, e um terceiro pode ser o cansaço, um terceiro pode ser o pai, um terceiro pode ser a licença maternidade que acabou, um terceiro pode ser... Tem alguma coisa que acontece que há um terceiro que intervém nessa relação de exclusividade, entende? Pode ser, inclusive, o próprio adoecimento da mãe, tá? Uma depressão pós-parto pode ser o terceiro que intervém nessa relação, percebem? Então, há um terceiro que, de repente, intervém nessa relação de exclusividade. E ali aonde haviam dois, passam a haver três. Esse terceiro que intervém, o Freud vai nomeá-lo como pai, né? Nesse momento, a gente diz que o pai, então, ele pode começar a existir. Mas voltando, então, para antes disso. Nessa fase pré-edipiana, por que chama pré-edipiana? Porque a referência é o Édipo e eu só sei da existência dela por retroação. Quando lá no Édipo eu olho para trás e falo, peraí, se entrou no Édipo agora, o que era para trás? Era a pré-história do Édipo, vamos entendê-la. Então, a gente só entende a pré-história do Édipo depois do Édipo. Aqui, didaticamente, a gente vai estudar primeiro a pré-história e depois o Édipo. Mas, nos acontecimentos subjetivos, né, na lógica da própria criança, ela só teria registros dela depois. Então, nessa fase pré-edipiana, não há o reconhecimento da diferença anatômica entre os sexos, a gente já falou. A gente tem aqui a descoberta das primeiras satisfações através das zonas erógenas, isso é importante. As zonas erógenas, elas seguem uma sequência em comum entre os meninos e as meninas. A sequência não é diferenciada, porque se não tem distinção anatômica, porque elas aconteceriam de um modo diferente. Elas dão a mesma sequência, começam pela boca, diga-se de passagem, equivalente aos dois, e vão seguindo na mesma sequência. Bom, em relação à masturbação, nós temos masturbação já nesse período, e esse é um dos motivos pelos quais, em 1905, quiseram matar o Freud, quando ele falou que tinha masturbação na primeira infância. A questão é como essa masturbação acontece. É uma masturbação que acontece de forma autoerótica, ou seja, não é uma masturbação em que há uma ligação a catexias objetais do complexo de Édipo, ou seja, não há um investimento a um objeto externo ao corpo, é uma masturbação cujo investimento retorna ao próprio corpo. Não há uma fantasia que liga a objetos externos, não é ligada ao fantasiar. Não é ligada a esse fantasiar. É uma satisfação autoerótica ligada à própria satisfação do corpo, conhecimento do corpo, extensão de um certo saber sobre o corpo, investigação do corpo a partir das zonas erógenas. Veja, as zonas erógenas estão lá,
mas eu preciso fazer alguma coisa com elas, é necessário investigar o mundo através delas. Nesse investigar o mundo através delas, ora, que outro modo se investigaria se não pela satisfação que advém das zonas erógenas? Consegue entender onde entra a coisa da masturbação? Ou seja, a boca suga a si mesma, né? Há uma certa satisfação em cada um dos investimentos. As zonas erógenas, então, para que elas tenham alguma chance de preparar essa criança para o mundo, é necessário, então, que a criança se permita exercer a satisfação que advém delas. Essa primeira satisfação autoerótica, através da exploração das zonas erógenas, a gente também chama de masturbação. Gostem ou não da palavra, eu sei que tem gente que não gosta. Então, essa masturbação, ela vai se encontrar essa satisfação nas zonas erógenas, vai chegar finalmente a determinadas partes do corpo, bem específicas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas partes do corpo. Eu vou projetar aqui, só para a gente ter um ponto em comum, depois desse preâmbulo, acho que esse aqui. Então, veja, deixa eu só tirar essa partezinha aqui. Tá muito pequenininho ou tá dando para ver? Tá bom? Muito pequeno, não. Melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Então, veja, eu vou começar por aqui, olha, do desenvolvimento psicossexual de meninos e meninas. Essa sequência bem simples, né? Deixa eu colocar aqui que eu consigo... nessa sequência do desenvolvimento, veja, no caso das meninas, no caso dos meninos. Perceba que elas dão de forma igual. No início, a fase oral para os meninos e para as meninas, como a primeira fase do desenvolvimento psicossexual. Por que o Freud chama de desenvolvimento psicossexual? Sexual aqui não é de sexo no sentido de penetração genital. Sexual tem a ver com a sexualidade no sentido do corpo, de experimentação do corpo. Então, as zonas erógenas, todas fazem parte desse desenvolvimento psicossexual, incluindo a boca, né? Só para as crianças? Não, óbvio que não, né? Os adultos também buscam satisfação em outras partes do corpo, incluindo a boca, diga-se de passagem, né? Sejamos criativos, nem precisa ter muita criatividade. Então, a fase oral, a primeira fase do desenvolvimento psicossexual, nos dá notícia da primeira forma de satisfação, que é a forma oral de satisfação. Então, a primeira zona erógena é a boca. Ora, a zona erógena é a boca, até porque a boca vai ser o primeiro contato da criança com o mundo no sentido da primeira necessidade. E aí vem um ponto de diferença entre Freud e Lacan, a gente já conversou sobre isso em outros encontros. O Freud foca muito como ponto de partida a necessidade, lembram disso? Ele vai colocar que o desenvolvimento psicossexual, ele parte da necessidade que vai sendo modificada. A primeira necessidade do bebê ao nascer é de se alimentar. Então, a zona erógena da boca tem a ver com a satisfação dessa primeira necessidade de sobrevivência, que é se alimentar. Então, o Freud ele faz uma ligação muito próxima das zonas erógenas com a necessidade. Ok. Assim como ele faz uma ligação muito próxima com a anatomia. Ok, é uma característica da teoria do Freud. Bom, nada distingue, então, o menino e a menina nesse primeiro momento. Ambos estão neste mesmo ponto. Renato, qual período da primeira infância? Você fala a idade cronológica? Sim, mas pode terminar aí. Não, tranquilo. Aqui é quando nasce, Renato. E aí é interessante a gente pensar o seguinte: tem uma briga danada com esse negócio da idade cronológica, viu? Aqui dá pano para manga. Porque a Melanie Klein diz uma idade, a Ana Freud diz outra idade, o Freud diz outra idade e o Lacan joga fora todas as idades. Então, no final das contas, eu vou até apontar aqui a possibilidade de a gente pensar algo da ordem da idade, mas já sabendo que isso não é um consenso, isso é motivo de briga. Briga até de família ali entre Freud, Ana Freud, Melanie Klein, isso deu briga ali na Associação, né, Mundial de Psicanálise. Mas a fase oral é a primeira fase do desenvolvimento, ou seja, é logo que o bebê nasce, e a gente tem notícias de que ela dura até o ponto do controle dos esfíncteres, que é a fase anal.
Então, como que a gente tem notícia de que a criança entrou na fase anal? Quando ela começa a aprender e soltar o intestino, né? Aprender e soltar as fezes, a urina e as fezes, como um modo, inclusive, de oferecer ou de recusar oferecer algo a quem cuida, percebe? Então, você percebe ali na relação de quem cuida algo que acontece diferente. O que é essa diferença? Em termos lacanianos, já puxando a sardinha para o lado do Lacan, o Lacan vai dizer que num primeiro momento do desenvolvimento, o Lacan nem fala de desenvolvimento, o Freud que fala de desenvolvimento, também é outra briga, tá? O Freud usa a palavra desenvolvimento, o Lacan não usa. O Lacan vai usar tempos, e o Freud vai falar fases de desenvolvimento, também tem um conflito aí. Mas no primeiro momento, a criança, ela diz sim para tudo que é oferecido. Essa posição de dizer sim para tudo que é oferecido, Renata, a gente diz que é a primeira fase do desenvolvimento psicossexual, que é a fase oral, marcada por essa coisa de dizer sim a tudo que você oferece. Então, você oferece o peito e ela suga. Você oferece o bico e ela suga. Você oferece o cabelo, a orelha, qualquer coisa e ela suga. Ela diz sim ao que é oferecido. Uma marca da fase anal é que ela não diz mais sim a tudo que é oferecido. Inclusive, o Freud vai dizer que aqui está a origem do sadomasoquismo, em que mesmo ela se prejudicando, dizendo não, ela diz, ela está com dor de barriga, ela quer ir no banheiro, ela quer fazer cocô e ela prende o cocô. Percebe? Ela prende o cocô mesmo que isso a prejudique. Ela prende o cocô para reter o cocô, para não dar esse cocô. Então, aqui a gente tem a origem, inclusive, do sadomasoquismo, que também é a origem do primeiro não. Então, se a gente pensar em idade cronológica, quando que a criança começa a oferecer este primeiro não? Né? Quando ela consegue, por exemplo, consegue pela primeira vez tirar a fralda. Agora, aí vem um problema. As pessoas estão tirando as fraldas cada vez mais tarde. Você tem criança usando fralda até 9, 10 anos de idade. E não estou falando de nada específico, estamos falando de crianças de modo geral. As fraldas na farmácia, elas já estão indo de PP a GGG, XXXXX, a perder de vista de tamanho, né? Eu brinco que a fralda infantil e a P geriátrica já se encontraram ali, porque não está tendo uma passagem, uma interrupção. Nesse sentido, veja, a fase anal, quando que a gente recomendaria, e aí tem um assunto muito interessante, até tem uma pastinha, o pessoal que faz supervisão de bebê, eu até mando sempre essa pastinha, que é sobre desfraude. O tema do desfraude ele é interessantíssimo para a psicanálise, porque o desfraude ele nos dá notícia de muita coisa no funcionamento ali da relação da criança com quem cuida. Por exemplo, em relação ao desfraude, quando que a gente recomenda que o desfraude comece a acontecer? O quanto antes. Por exemplo, a criança já senta. Um bebê de 8 meses, ele já dá conta de sentar, você já pode sentá-lo no piniquinho e ficar ali brincando com ele, contando histórias enquanto ele está no piniquinho. Ele não tem consciência de que é um pinico ou o que ele vai fazer ali. Entretanto, você já pode fazer esse jogo, essa brincadeira dele ceder ainda sem saber o que ele está cedendo e para o que ele está cedendo. E aí, quando você finalmente chegar nesse período de recusa, ele vai ser muito mais fácil de lidar. No entanto, se eu deixo ultrapassar as fases do desenvolvimento para então mexer com o desfraude, eu vou tendo mais dificuldade ainda de fazer isso. Antes de passar para você, Elke, veja, agora, o que é o período aqui que a gente está chamando de pré-história do Édipo? Como eu disse para vocês, fase oral, fase anal e início da fase fálica. A fase fálica, ela compreende desde a descoberta da diferença anatômica até antes do período de latência. A fase fálica é razoavelmente grande, nada tão grande quanto a latência. Nos meninos, olha, desde a descoberta da diferença anatômica até a saída do Édipo, compreendida pela fase fálica. A pré-história do Édipo, ela pega a fase oral, a fase anal e o início da fase fálica. Ela pega o início da fase fálica, a mesma coisa, fase oral, fase anal e o início da fase fálica. Por que o início da fase fálica? Porque o que demarca
a passagem da pré-história do Édipo para o Édipo, ou da pré-história do Édipo para a castração, no caso das meninas, primeiro é a castração, é a descoberta da diferença anatômica. Então, a pré-história do Édipo, ela vai do nascimento à descoberta da distinção anatômica. Em qual idade que a gente poderia pensar, que a gente consegue perceber que a distinção anatômica foi descoberta? Aí vocês podem pegar pela diferença de postura em relação ao mundo. Por exemplo, vá numa pré-escola, numa educação infantil que você tem ali desde creche, 4 meses de idade, até o início da alfabetização, e pergunte de modo geral para quem cuida ali das crianças, regularmente são professoras, são mulheres, na nossa cultura temos esse hábito, né? Pergunte ali regularmente quem dá mais trabalho, os meninos ou as meninas. Você vai perceber que até um ponto é um tanto quanto indiferente. Os bebês, meninos ou meninas, dão mais ou menos o mesmo trabalho. Dá um determinado ponto, esse trabalho se modifica. Esse trabalho se modifica e os comportamentos começam a soar um pouco diferentes. Vocês começam a perceber, por exemplo, as meninas um pouco mais fácil de cuidar, é isso que culturalmente as pessoas falam, e os meninos um pouco mais difícil. Os meninos um pouco mais custosos, aqui em Goiás chamam de custoso. O menino um pouco mais custoso e as meninas um pouco mais tranquilas. As meninas querendo agradar em alguns pontos. Tia, deixa eu fazer tal coisa, posso ajudar com tal coisa? E os meninos querendo rivalizar, querendo desafiar um pouco. Quando você percebe uma certa diferença no comportamento dos meninos e das meninas de um modo mais geral mesmo que eu estou falando, você percebe que essa diferença marca a descoberta de uma diferença, que aí, no caso, a diferença anatômica. E aí a gente tem uma notícia, então, da entrada da fase fálica. Então, a entrada da fase fálica tem a ver com a descoberta da diferença e a gente consegue percebê-la pela diferença de postura, de comportamento, de funcionamento dessa criança no mundo. É o que... Quando você fala, Renata, que a origem, quer dizer, a possibilidade, a origem, né, do sadomasoquismo ser na fase anal, prender, soltar, eu fico pensando naquelas crianças, ou até já vi na minha própria família, a criança fez xixi, ou então a criança fez cocô que fosse fora da fralda, alguma coisa assim, tá no desfraude, toma um tapão da mãe, toma um tapão, fez xixi, fez cocô. O que acarreta isso, né? Aonde vai dar isso depois? Então, eu esperava que ninguém leve um tapão em nenhuma época da vida, Eu tá? também não, mas eu já vi, tá? Por isso que eu tô falando. Inclusive, professora bater em criança que faz xixi ou cocô no chão. Então, não é para acontecer, mas sim, veja, é como se de algum modo, quem está lá dando tapão, e que não deveria dar de modo algum, mas é como se estivesse dizendo que há uma intencionalidade nisso, né, Elke? É como se estivesse dizendo que a criança fez de propósito, né? Você fez de propósito esse xixi aqui, você fez de propósito o cocô justo na hora que era para sair, é como se você estivesse apontando uma intencionalidade da criança. Tirando a parte do tapão que não é para acontecer, essa intencionalidade nos dá notícia de que a relação entre quem cuida e a criança começa a ficar mais desafiadora. Esse mais desafiador nos dá notícia do que o Freud vai dizer que é a origem do sadomasoquismo. Uhum. Entende? Então, o Freud vai dizer que a fase anal é a origem, não todo o desenvolvimento, mas a origem, ou seja, de algo que eu recuso, mesmo que o prejuízo seja para mim. Sim, sim. Eu recuso dar ao outro, mesmo que isso implique um prejuízo para mim mesmo, né? Então, veja, o que eu queria contar aqui para vocês com essa comparação entre as duas? É que, nessa fase pré-edipiana, então, não tem o reconhecimento da distinção anatômica, porque a diferença anatômica, ela só vai ser percebida... Peraí que o mouse travou aqui, pronto. A diferença anatômica só vai ser percebida no início da fase fálica. E quando ela é percebida, o pré-édipo acaba. Deu para entender? Então, a pré-história do édipo é a pré-história do desconhecimento da diferença anatômica. Descobriu a diferença anatômica, a gente tem o fim da pré-édipo e as consequências. Então, no caso das meninas, a descoberta da diferença anatômica leva à castração, ao complexo de castração. No caso dos meninos, a descoberta da diferença anatômica
leva ao complexo de Édipo. E não é a mesma sequência. E aí sim a gente tem uma distinção clara entre meninos e meninas. Então, uma das características do pré-Édipo é que não há essa distinção. Não há essa distinção porque não há o reconhecimento da diferença anatômica. Então, como que meninos e meninas perceberiam a diferença de gênero se não reconhecem a diferença anatômica? E da perspectiva de Freud, gênero e anatomia estão ali próximos. Então, voltando, aonde que a gente percebe aí a descoberta, então, da masturbação? Quando da descoberta da diferença anatômica, a primeira coisa que se faz é descobrir a masturbação e tentar exercer, só que no caso das meninas, por pouco tempo, no caso dos meninos, por mais tempo, tentar exercer isso que advém, inclusive, dessa diferença, uma satisfação possível dessa nova fase fálica, dessa zona erógena que é o falo. Qual a zona erógena desse período? Agora vamos para a nossa outra tabelinha. Veja, se a gente pega a primeira aqui, na pré-história do complexo de Édipo, e na segunda, no Édipo propriamente dito. Então, aquilo que a gente falou, o objeto amoroso é a mãe, tanto para o menino quanto para a menina. O objetivo ativo, amar. O órgão da primeira atividade sexual, ali na entrada da fase fálica, clitóris para meninas, pênis para os meninos. É visível isso explicitamente? Sim, as meninas, elas, braço do sofá, brincar de cavalinho, enfim, é muito visível o modo que essa masturbação clitoridiana acontece, né? Coceirinha ali. E o pai, para ambos, um mero rival incômodo. Então, tem uma certa diferença entre meninos e meninas aqui, não que eles percebam. Os meninos e as meninas, nesse momento, não percebem que o clitóris o clitóris e o pênis têm, de fato, uma diferença, uma desvantagem. Isso vai aparecer só posteriormente, quando essa diferença for marcada como mais e com menos. Que inclui, lembrando, o mais e o menos não é de bom e ruim. É a cultura, a gente falou isso há 2 encontros atrás, é a cultura que vai dizer que é uma desvantagem o clitóris e uma vantagem o pênis. A anatomia não disse isso, tá? A anatomia não disse nada disso. É a cultura que vai dizer. Eu estava na reunião de departamento agora à tarde, e aí até tinha uns representantes do CA, e eram todas meninas, elas até brincaram, eu falei, patriarcado que não cessa. Num determinado momento, um docente, né, um professor falou que queria entregar uma disciplina, um virou para o outro e falou assim, fica com a pica, que a pica é sua. Gente, é horrível falar isso numa reunião de docentes, mas é o tom que às vezes as reuniões chegam. Mas é interessante, veja, o que é interessante disso? Expressões que as pessoas utilizam até em circunstâncias de trabalho, né? Eu coloco o pau na mesa, fica com a pica, que a pica é sua. Vocês já viram mulheres usando referências anatômicas para se vangloriar no trabalho? Juro, eu nunca vi. Nunca vi. Isso é algo especificamente masculino. Por quê? De algum modo, vai dando uma notícia de que na cultura parece uma vantagem exibir este órgão sexual como se ele fosse um lugar de poder também. Inclusive, se eu não me engano, tem até uma medalha de imbrochável, e se não me engano, eu tô doida ou tem um presidente que vetou uma medalha de imbrochável? Porque, assim, eu tenho horas que eu vejo umas coisas que eu penso, deve ter sido um pesadelo, né? E você tem, por exemplo, essa ideia, então, de que a virilidade masculina é uma prova de poder, percebem? Então, não é a anatomia que diz que o corpo feminino é marcado por um menos ou uma fragilidade, mas a cultura que vai dando notícia. Então, a reação da menina de se recolher na diferença anatômica não é biológica, tá? Não é orgânica. A posição da menina de recolher o seu comportamento diante da diferença anatômica e do menino de expor o seu comportamento na diferença anatômica é por uma marca que atravessa as crianças, mesmo que elas não percebam, mas atravessam e a gente percebe nas manifestações delas. Não sei se ficou confuso. Alexandra? Oi, não, porque você estava falando aí desse modo de falar, né, dos seus colegas,
Eu fiquei pensando em Lacan, porque o Lacan vai colocar nas fórmulas da sexuação, né, o gozo fálico, quer dizer, o masculino ali do lado do falo mesmo, né? Enfim. Embora o Lacan, quando vai para o seminário 20, ele vai colocar que o gozo, né, por excelência, tem o gozo fálico e tem o outro gozo, o gozo com maiúscula, né? Sim, que aí, no caso, a mulher estaria desse lado, né? Tanto do gozo fálico quanto do gozo outro. Mas eu fiquei pensando do lado masculino mesmo, né? Quer dizer, esse linguajar, essa posição, né? De se sustentar nisso aí. Sim. Que evidentemente não se trata do gênero, trata-se, tanto que alguém colocou aqui, que já ouviu mulher falar isso também, né? Quer dizer, não se trata do gênero, mas da posição masculina. Exato, então essa posição é boa observação, não é uma questão só de gênero, mas uma posição, né, como se fosse uma vantagem. E aí, lembrando, tem uma frase excelente do Bruce Fink, que ele fala assim, a psicanálise, ela não prescreve, ela descreve. Olha que interessante isso. Quando a gente aponta para essa prevalência do falo, a gente está falando de uma descrição de como os significantes operam, de como a sociedade se organizam, e não fazendo uma prescrição de como ela deveria ser. Não estamos prescrevendo, estamos descrevendo. Quando você você observa a sociedade, você observa que há uma prevalência, um certo lugar dado ao masculino, dado ao falo, dado ao patriarcado, inclusive ganhou até um nome mais específico, né? Renato? Você disse que a manifestação e a contração da expressão do menino e da menina é uma determinação cultural, é isso? A manifestação diante da diferença? Isso que você perguntou? Na sua última fala aí, eu não sabia se era sobre a diferença ou não, entendeu? Eu não consegui perceber. Você falou assim, ó, pode ser uma determinação cultural, aí eu não sei se era com relação a isso que você estava falando. Não, entendi. Olha só, é interessante a gente observar. Deixa eu só desligar seu som, porque estava retornando para mim. É interessante a gente observar o seguinte, Renato. A gente consegue perceber que entrou na fase fálica pela descoberta da masturbação clitoridiana para as meninas e peniana para os meninos. Então, a gente tem uma notícia que entrou na fase fálica. Nessa entrada da fase fálica, ou seja, dessa descoberta da zona erógena, ainda estamos na pré-história do complexo de Édipo. Ainda estamos na pré-história, tanto que a gente está colocando aqui, ó, o órgão da primeira atividade sexual. Então, você teve a fase oral, prevalência da zona erógena boca, a fase anal, prevalência da zona erógena, do ânus, o controle dos esfíncteres, né? Origem ali do sadomasoquismo. E você tem, finalmente, aqui na fase fálica, né? A descoberta dessa satisfação sexual que advém do clitóris para as meninas e do pênis para os meninos. Nesse ponto da descoberta desta satisfação, ainda não é a descoberta da diferença anatômica, percebe, Renato? As meninas vão estar lá se masturbando, os meninos vão estar lá se masturbando felizes. Em algum ponto, essa felicidade se rompe. Entende? E é interessante a gente observar, veja, vou até colocar aqui essa outra de novo. Em algum ponto, essa descoberta se rompe, e essa descoberta se rompe porque a menina se percebe marcada por uma falta, ou seja, na diferença ela percebe um menos, uma falta, e na diferença anatômica o menino se percebe como um mais. A diferença entre o menos e o mais, a gente consegue perceber não mais na masturbação eles estavam se masturbando ali, e até então estavam se masturbando felizes, sem grandes problemas com isso. Aonde que a gente consegue perceber que não se trata mais só de entrada na fase fálica, mas se trata da descoberta da distinção anatômica. Quando a gente percebe que as meninas recuam em relação a essa masturbação, e os meninos avançam em relação a essa mesma masturbação. E além da masturbação, isso aparece em outros comportamentos. Os meninos começam, então, a fazer xixi à distância e
disputar a atenção dos coleguinhas na sala de aula, por exemplo, e as meninas começam a tentar se comportar mais, ficar um pouco mais quietinhas, ou seja, você começa a perceber uma certa diferença, e é cultural essa diferença, entre o comportamento dos meninos e das meninas. Nessa diferença, e aí nos chama muita atenção, por que é tão frequente que nessa diferença, e é só você ir numa escola e perguntar para os professores, né? Quem são os alunos mais difíceis? É muito comum que, estatisticamente, diga os meninos. Quais são os alunos mais tranquilos, né? Os melhores alunos? É estatisticamente mais comum que se diga as meninas. Inclusive, costuma-se dizer que o caderno das meninas, a letra das meninas, a mochila das meninas, a organização das meninas, as meninas começam a ser elogiadas por este comportamento. Mas este bom comportamento parece nos dar notícia, Renata, de uma marca de uma falta, como se, então, diante dessa falta, houvesse uma tentativa de suplência dessa falta, pela via de um bom comportamento, pela via de uma certa posição na relação ali com quem tem. Diga, Renata. Eu já dei aula no ensino fundamental 2, no ensino médio e no EJA. E o comportamento das meninas é esse, na escola do ensino público. Se você dá aula numa escola de classe média alta, digamos, aí o comportamento já é um pouco mais igual, dilui um pouquinho. Não é interessante? E é interessante até a gente pensar isso. Por que em determinados atravessamentos socioeconômicos a gente já tem essa diferença mais minimizada, né? Menor, e em diferenças socioeconômicas maiores, a diferença fica mais gritante. Isso que você está apontando é muito importante, o que significa que é cultural, não é biológico, percebe? O que significa, então, que se educar de um modo diferente para o reconhecimento da diferença anatômica, talvez a gente consiga... Por exemplo, você quer ver quando a gente pega a estatística dos manuais, do DSM, TOD, Transtorno Desafiador de Oposição, né? Você vai encontrar, a cada 10 casos, 7 são meninos. Só 3 são meninas. Por que é tão comum, tão mais comum a gente ter um transtorno de comportamento, né, de desafiar as leis, de arrumar encrenca na sala, tão mais comum entre meninos do que meninas? Ora, vamos supor que não seja genético, que não esteja no DNA dos meninos. Vamos supor que é mais provável que esteja numa certa diferença no trato com a cultura, né? Da perspectiva da psicanálise, a gente vai por essa suposição. Diga, Rosane. Eu estou ouvindo ele falando, o Renato, que ele deu aula, né, numa escola pública e na outra escola era diferente o comportamento das meninas, né? Aí eu achei interessante porque ontem eu estive no consultório de uma médica e ela tinha uma vagina em cima a filha dela estava de férias, tem 5 anos, e essa vagina de borracha estava em cima da mesa dela para mostrar o trabalho que ela faz, né? Pequeno, doente de lábios e tal. Aí a menininha agarrada em mim, brincando comigo, aí ela mexendo assim, eu falei, o que é isso aí? Ela falou, isso você não sabe o que é isso aqui? Tranquilona, isso aqui é uma pepeca, ué. Você não sabe que isso aqui é uma pepeca? Eu falei, não, porque olhando daqui do lado não dá para ver o que tem na parte de dentro. Ela virou para mim e falou, olha aqui, ó, direitinho. É uma pepeca, totalmente desinibida. E quando se fala, né, sobre poder aquisitivo, a forma como é tratada, realmente, de fato, ele tem um pouco de razão, porque existe essa conversa mais aberta, dependendo até da profissão dos pais, né? Sim, essa é a diferença. Então, de que modo esse corpo vai ser apresentado para a criança? Lembre-se que, por exemplo, o Freud, ele relata várias vezes isso também. Anderson, você pergunta sobre a questão, o Freud, ele estudou criança, ele analisou criança, ele não atendeu criança, com exceção de uma sessão que ele fez com o Hans. O Hans foi atendido pelo Freud numa única sessão, inclusive o Hans sai da sessão, vira para o pai e fala assim, aquele homem conversa com Deus, hein? Porque o Freud fala uma coisa que o Hans supõe que deve ter vindo de outro lugar, ele fica meio surpreso com a intervenção. Agora, os estudos das fases do desenvolvimento, Anderson, ele começou a estudar por retroação.
Ou seja, quando os adultos vinham ao consultório e falam dos seus afetos atuais, você percebe que seus afetos atuais, eles são herdeiros de afetos anteriores. Inclusive, tem um texto muito legal do Freud sobre, chama sobre os colegiais, qual o título exato? Daqui a pouco eu pego. Está no livro do Totem Tabu, de 1913, sobre alguma coisa colegial, psicologia do colégio, enfim, pouco importa o nome. O Freud, ele vai visitar um ex-professor, ele está com 60 anos de idade, e ele reencontra um professor da época dele de colégio, que ele não via há uns quase 50 anos. Pensa que legal, né? O Freud já era o Freud, né? Já tinha fundado a psicanálise, estava com 60 anos de idade, e ele reencontra um professor de colégio. E ele estava emocionadíssimo por encontrar esse professor do colégio. Eu fico pensando que era o professor de colégio que devia também estar muito emocionado, porque o Freud já era Freud estava com 60 anos. E nesse encontro do Freud com esse professor de colégio, ele começa a pensar na reação que ele estava emocionado por encontrar esse professor de colégio, do colégio, e pensando, né, de onde que vem esse afeto, essa emoção? E aí ele começa, então, a pensar de que modo essa deferência que ele tinha aos professores vinham primeiro de uma relação que ele tinha ao pai, por exemplo, como se os professores fossem um herdeiro desse lugar que antes foi ocupado pelos pais. Então, a princípio, quando você é criança, seu pai é um lugar que ocupa um lugar de enorme saber, mas depois de um determinado ponto, seu pai não ocupa mais esse lugar, talvez um mestre ocupe esse lugar. E ele também faz uma relação, e é bonito essa relação que ele faz com amigos. E aí ele vai fazer uma comparação entre os nossos afetos ali, nas nossas primeiras relações amorosas, por exemplo, com os nossos irmãos. Os herdeiros seriam os nossos amigos, e nas nossas relações amorosas com os nossos pais, os herdeiros seriam os nossos professores, e assim por diante. E aí perceba, Anderson, o que ele está dizendo quando você fala dos seus afetos hoje, de onde eles vieram? A ideia do Freud é que os seus afetos de hoje são modificações de afetos que já estavam lá antes. Por isso a gente estuda o Édipo. O Édipo, então, ele não determina como você vai amar, mas eles provavelmente, a relação edípica, ou seja, a relação com os pais, a relação com os irmãos, as relações afetivas da infância, vão dar notícia de um certo modelo que você pode modificar, que vai servir de referência, que não determina, mas certamente você também não anula ou não apaga. Então, os seus amores e investimentos libidinais da infância te dão notícia da sua relação com o corpo e com as pessoas e com as outras referências da vida adulta. Por isso, Anderson, ele volta para a infância. Ele volta para a infância porque nós voltamos para a infância. Quando a gente vai falar dos nossos afetos na vida adulta, a gente fala, de onde será que veio isso? Da onde será que veio essa mania de querer tal coisa? Da onde será que veio? E o seu próprio discurso na análise vai voltar para a infância. Então, Freud estudou a infância a partir dos adultos que retornavam para a infância e discurso, e depois voltou lá para estudar a infância propriamente dita. Inclusive, ele pedia para os seus discípulos, né, para os estudantes, observarem as crianças ao redor, observarem os seus próprios filhos, sobrinhos. Ele próprio tem vários textos de observação sobre os netos. Do Fortdat, por exemplo, também é uma observação que ele fez do neto, né? Diga, Rosane. Não, eu estava só batendo Não? palma, desculpa, Renata. Não, Desculpa mas deu para entender essa coisa da diferença? Então, veja, o que o Renato está colocando, e o que você colocou do exemplo aí da vagina de borracha na mesa, é interessante isso. Será que, então, dependendo do modo que a gente transmite às crianças a relação com o corpo e um saber sobre o corpo e a nomeação do corpo, a gente dá uma outra notícia, até quando você chamou, por exemplo, de pepeca. Eu faço com os alunos, às vezes a gente vai em algumas escolas fazer essa questão da educação sexual em escolas, e aí a gente faz uma brincadeira, a gente coloca um corpo, né, masculino, feminino, no quadro e pergunta para as crianças pequenas, ensino fundamental 1. A gente pergunta, qual que é o nome disso daqui? Aí todas as crianças, cabeça, e morrem de rir que a gente pergunta uma coisa estúpida, né? Qual é o nome disso daqui? Cotovelo. Aí a gente vai escrevendo. E vai escrevendo todas as partes do corpo e vai deixando os genitais para o final. Quando chega nos genitais, então para cada parte do corpo só tem um nome. Quando chega nos genitais, a gente pergunta, como é que chama isso daqui? Cada criança da sala tem um nome diferente.
Um é Bilal, outro é Piu-Piu, outro é Pingolim, outro é não sei o quê. Você já viu a quantidade de nomes que tem? E aí a gente vai enchendo o quadro com os nomes, as crianças riem, e aí a gente vai. Por que a cabeça chama só cabeça? E esta parte do corpo tem tantos nomes? Por que a cabeça, que é tão importante, né? Dela vem nossos pensamentos, as nossas ideias, os olhos que vêm, os ouvidos, estão tudo aqui na cabeça, e ela merece só um nome. Por que essa outra parte do corpo merece tantos nomes? Por que cada família, cada região tem um nome diferente para essa parte do corpo? E isso é... Então, veja, por que a gente educa as crianças para reconhecer anatomicamente todas as partes do corpo pelo seu nome, correto, mas não as educa para nomear a vagina e o pênis pelo nome que efetivamente eles têm? Isso nos dá uma notícia de uma certa proibição do corpo, e isso nos dá uma notícia, então, das consequências da descoberta anatômica. E aí, no encontro que vem, a gente vai justamente partir desse ponto. Veja, tem um texto do Freud, um texto extremamente importante, que chama, o título exato, que é um texto que a gente vai usar de base para a semana que vem. Peraí. O título é enorme, eu vou pegar aqui para eu não falar errado. Esse aqui, ó, ele é de 1900 e... Algumas consequências psíquicas das distinções anatômicas entre os sexos, de 1925. Então, esse texto do Freud, de 1925, algumas distinções anatômicas. Renata, pudor em relação ao nome do corpo? Claro, pudor, mas por que pudor justo com o pênis e a vagina? Né? Por que é necessário um pudor para essa parte do corpo e não para outras? Não para o pescoço, não para o cotovelo. Inclusive, cotovelo eu acho uma palavra horrível. Diga de passagem, acho feia, né? Cotovelo. Mas enfim. Então, na quarta que vem, se vocês puderem, leiam esse texto do Freud, algumas consequências psíquicas das distinções anatômicas entre os sexos. Então, que ponto que a gente chega? Veja, nós viemos até esse ponto sem distinção entre meninos e meninas. Então, a pré-história do Édipo, ele é marcado por esse mundo gostoso, em que não há diferença entre meninos e meninas, olha só, em que não há, inclusive, essa questão de heterossexualidade ou homossexualidade, porque a menina é uma menina e ama a mãe, e o menino é um menino e ama a mãe. Os dois amam, independente do gênero de quem ama e de quem é amado, não é mesmo? Então, a gente está numa época em que não há uma distinção anatômica, tampouco uma distinção do meu investimento amoroso. Eu posso investir amorosamente em uma outra mulher, se eu sou menina, pelo simples fato de que eu amo aquela que cuida de mim. E não há um problema nesse destino amoroso, percebem? Então, a gente sai desta fase da pré-história do Édipo, em que não havia uma marca da diferença e não havia, portanto, as consequências psíquicas, o sofrimento emocional advindo dessa diferença. Por isso, o texto de 1925 do Freud chama exatamente esse, algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. O que o Freud está dizendo? O sofrimento começa aí. O sofrimento começa da distinção anatômica. É daí que vai vir o mal-estar, é daí que vão se localizar os sofrimentos, quais são as consequências psíquicas, quais são as consequências emocionais da descoberta da diferença anatômica. O Freud não deu esse título à toa. Então, se vocês puderem, retomem esse texto de 1925 e quarta-feira que vem a gente entra na diferença anatômica. Lembrando, se a gente entra na diferença, não significa, então, que a gente vai entrar exatamente no Édipo ou na castração. A gente vai entrar na diferença. Qual que é a consequência da diferença anatômica para as meninas? Castração. Qual a consequência da distinção anatômica para os meninos? Édipo. Entende? Então, vamos primeiro falar das consequências das distinções anatômicas. E aí a gente começa a chegar perto, né, Daniel, da sexualidade masculina e feminina. Porque até então, sem a diferença anatômica, não temos por que falar dessa diferença da feminilidade ou da masculinidade. Diga, Helena. Não sei se dá tempo de fazer essa intersecção com o livro da Rita, né? Estruturas Elementares da Violência, que ela faz essa distinção justamente de acordo com o patriarcado, o nascimento da violência, é o nascimento desse momento em que... A Rita Segato? Isso, da Rita Segato.
algum momento a gente poderia fazer essa relação, né? Pode e deve. Inclusive, Rita, minha professora, fui aluna dela. Também A disciplina dela, só um parênteses rápido, ela fazia uma coisa muito traumática. A gente entrava na disciplina, a gente tinha que fazer um diário pessoal, né? Contar a história de ser mulher, né? Antes e depois. Então, a gente ia percorrendo os textos dela e escrevendo um diário sobre de que modo aquele texto que a gente lia impactava essa posição de ser mulher. A disciplina dela era divertida, foi aluna dela 200 anos atrás. Mas, sim, é isso que ela está dizendo. Então, veja, o sofrimento advém da descoberta da distinção anatômica. A descoberta anatômica vai acontecer de qualquer modo. Por que ela tem que acarretar sofrimento? Ficam em provocações, leiam o texto do Freud e a gente volta desse ponto. Tudo bem? Beijo, gente. Boa Obrigada. 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 Obrigada, Laura. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Renata.